Bom, hoje é 24 de março de 2024. Mas antes de falar, sou patriota também. No dia 2 de novembro de 2022, após as eleições, infelizmente a nossa derrota, né? Tá? Nas eleições, é uma derrota sinistra, por dizer. Logo também após, fomos lá na movimentação no dia 2 de novembro, aqui no Rio de Janeiro, na Central do Brasil, onde enfrentamos uma chuvas e muito frio, uma dificuldade muito grande, mas não saímos de lá, ficamos, e dali se começou o grande movimento de Brasil afora, que hoje é um dos maiores da história da população brasileira ter registrado esse tipo de feito, né? Tá? Infelizmente, acabou de uma forma que a gente não queria, tá? Mas não podemos voltar atrás para corrigir mais. Conforme também a gente também não pode voltar atrás, algumas coisas que eu vou voltar aqui e fazer um comentário, umas que eu não estava na Terra ainda, não tinha nascido, e outras que eu estava e estou até esse momento. Tá? Não sei até quando Deus vai me permitir, mas até o momento eu estou. Inclusive, nossa história dos anos 60, 70, 80 e 90 e até hoje, né? É os maiores registros da humanidade feito que vai ficar se arrastando aí por muito tempo, sabe lá até quando a existência da Terra. Ou se existir a luz produzida pelo ser humano, tá? Então, voltando um tempo atrás, vamos voltar, um pouco fora do país. Sindicato. Sindicato já é uma história péssima nos países lá para fora há um tempo atrás. Tá? Aí voltando para o Brasil. Então, o Brasil, eles tinham uma disputa para o governo através de violência, que era movimento armado contra as Forças Armadas. Os trabalhadores ficavam de fora disso, tá? A função era só produzir, ir para casa e voltar no outro dia, então a movimentação do trabalhador era essa. E quem tivesse envolvido que se lascava e a gente ficava só dentro da nossa, porque a direita sempre foi assim. Essa é a direita, porque a direita antigamente era as Forças Armadas, tá? Mas isso, conforme a comunicação, que ela veio modificar tudo, que inclusive foi o movimento musical, enfim, muitas mudanças nesse período. E aqui no Brasil também veio, já na década de 80, a mudança também em algumas coisas nessa área que é conhecida como esquerda, tá? É, então eles mudaram a forma de agir. Aí vestiram uma outra roupa e abriram o tal de sindicato, Central Única de Trabalhadores, tá? Então se começaram os movimentos de greves, tá? Então, as empresas que entravam em greve, era que o governo federal, que era militar, considerado militar, né, na época, e era tirado o dinheiro dessas empresas para poder eh, cobrir as necessidades de pagamento onde deveriam se dirigir para essa forma, né? Então, paralisando tudo, não tem mais possibilidade de se movimentar um país. Se não produz dinheiro, não tem como fazer pagamento. Então, as diretas já tomaram força, tá? Mas quando as diretas já tomaram força, uma coisa também que veio junto foi a repercussão da ADES, tá? Então, a ADES, ela também, ela veio com essa força também junto com as diretas já, uma movimentação múltipla, juntas, paralelas, tá? E então, aí vieram as eleições, o Tancredo Neves ganhou, que inclusive fez uma grande movimentação de palanque, enfim, as necessidades, muito bem, de repente ganha, passa mal, vai para o hospital e vem a falecer. Aí José Sarney assume a direção do país, e segundo informação, ele não era para assumir, tá? Eu na época não entendia de bulufa de merda de nada, então eu estava nem aí, mas ele assumiu, tá? E fudeu o país, que logo após teve que mudar a moeda, conforme a gente conhecia o Cruzeiro,
Aí mudou, aí mudava de novo, aquela porcaria desvalorizava rápido, que inclusive também eu peguei um pouco já de entendimento. Aí mudou também a Constituição, tá? Então a gente ia para o mercado, pô, os preços mudavam, eu já fui remarcado de preço na fila do caixa, que os caras viviam atrás dentro da gente, e outros nas prateleiras mudando naquelas etiquetas que eram uma em cima da outra. Então, essa movimentação também veio os juros na caderneta, que era 100%, tá? O pessoal vendeu casa, vendeu carro, vendeu cachorro, vendeu gato, vendeu a porra toda para transformar em dinheiro, tá? Aí tacava o dinheiro tudo na caderneta, tá? Quem teve a inteligência investiu em dólar. Porra, porque afinal de contas, meu filho, o país não estava em boa mão, para quem já tinha um pouco de visão, tá? Não estava em boa mão. Então, o resultado, veio a nova eleição, o fudedor do primeiro passo saiu, que foi Sarney, entrou o Collor de Mello não podia fazer nada, no meu entender, tá? No meu entender, é só parar um pouco para raciocinar. Porque olha quanta gente tinha dinheiro no banco, tá? Imagina se todo mundo resolvesse de tirar, o banco não ia ter dinheiro, pá. Não ia ter dinheiro. O banco ia fechar a porta sem pagar ninguém. A Casa da Moeda, para os bancos federais, tinha que produzir dinheiro, despejar dinheiro no mercado a rodo. Tipo, estava ferrado o país já, financeiramente, estava ferrado, tá? Já era terra de ninguém. Então, foi obrigado a fazer o que fez, trancar o dinheiro, que ficou conhecido como confisco. A população revoltada chutou o rabo do colo, tá? Que na verdade não chutou, eles lá que tiraram o colo, tá? Tiraram o colo. Portanto, está provado aí que a gente vota em um, eles votam ele quem eles quiserem. Imagina lá atrás que a gente tinha menos visão nessa área. Então, aí entrou o substituto, Itamar Franco, aí junto lá da Cambuca fizeram um plano, veio o Real e o cabuloso Fernando Henrique junto. E nisso veio também o segundo passo, o Fórum de São Paulo, que inclusive já tentaram até fazer o que Itália fez, Roma. Roma não, é Roma lá que... Roma não, é lá onde tem o Papa, tá? Lá eles coordenam separado, é fora do país. Eles mandam e desmandam naquele pedacinho. O São Paulo quase virou a mesma coisa, tá? Mas não conseguiram. Para poder isolar o Fórum de São Paulo do país. Ali tem independência. E olha, o estado mais rico do país é São Paulo, tá? Onde eles queriam tomar posse logo. E nisso também a movimentação crescendo para cada vez em cima do governo, que é assim que ele se movimenta. Até vir um ladrão de 9 dedos, que o governo já não teve que dar uma chance para eles entrar também, porque senão não tinha como governar o país, com tantas invasões, com tanta violência, com tantos problemas. Então não tinha possibilidade nenhuma. Resultado, tiveram que deixar o ladrão de 9 dedos assumir. Porra, dali era para o cara estar com as commodities maravilhosas, tecnologia entrando, mas não. Trataram como crime, pirataria, essa porra toda. E simplesmente era o mundo evoluindo, só isso. Mas aqui no Brasil, não. O criminoso falando que o troço legal era crime. E a população absorvendo tudo, né? Era um corre-corre que até para ir num centro comercial a gente é assustado, tá? Para comprar um presente de Natal, um presente de Dia das Mães, a gente é assustado, porque de repente era um pega para capar do cacete. E assim foi se expandindo imposto, palhaçada também de extintores, essa porcaria toda, dengue, chikungunya, aí começaram a vir coisas, tá? Eu simplesmente
Depois de um tempo, parei de pagar minha aposentadoria, porque eu vi que eu não ia me aposentar mesmo, que o Brasil ia descer em um buraco, e ainda ia achar pouco e ia cavar mais para a gente descer mais. Para tomar uma direção de volta, meu Deus do céu, sabe lá se ia conseguir. Tá? Aí, depois de muitos movimentos, tempo dessa turma do PT no governo, fizeram aquela movimentação popular, aí o outro lado aproveitou, chutou o rabo do PT do governo e tomaram a direção, tá? Aí entra em cena o Bolsonaro, que o Bolsonaro também já estava entregue. O Bolsonaro já estava já praticamente com a chuteira pendurada, que não tinha mais nada o que fazer, não tinha mais como derrotar mais essa turma. Ele já tinha se apoderado da porra toda, tá? Só alguns que achavam que aqui no Brasil ainda tinha chance. Só alguns. Os que conseguiam enxergar já sabiam que a gente era tudo fodido. Mas com essa oportunidade, veio o Bolsonaro para se candidatar a presidente. Eu, sinceramente, eu não acompanhava mais nada porque não tinha mais possibilidade. Eu já tinha perdido a esperança mesmo e eu deixar a onda do mar, bater o barco para lá, bater para cá, até o último dia de vida na Terra, né? Então, eu já estava nessa expectativa. Aí veio as eleições de 2018, tá? Ver como Deus é tão poderoso, mas em uma parte da população não enxerga, tá? Primeiro, Deus veio, autorizou o Bolsonaro perder a vida para ter conhecimento que são poucos têm, só quem passa alguns tempos morto e depois volta que sabe o que é além da vida. O que a gente consegue ver, o que consegue aprender, o que consegue saber ou não saber, e a proteção que nós temos especial de Deus. Então, Bolsonaro voltou novamente, conseguiu ser eleito, que eu vou ser sincero, eu não votei nele nessa data de 2018, que eu não votava em ninguém, eu anulava meu voto, que eu não ia achar nenhum filho da mãe, sem vergonha, esses furtadores de tudo, para poder me roubar. Pelo menos eu tinha consciência que eu não votava neles, para me fuder, me lascar, tá? Que a gente só trabalha para pagar imposto. Mas no decorrer do primeiro ano do Bolsonaro, eu também sempre acompanhei o serviço. Pô, eu vi que o cara tinha uma forma de dirigir uma empresa, que o Brasil é uma empresa. Porra, excelente. A movimentação muito boa. É algo que todos nós queremos. Nós gostaríamos que o país fosse dirigido, tá? Então foi aí que eu me aprofundei mais em situações que, inclusive, sabe que nós arrumamos até confusão com pessoas que a gente achava que eram amigos, né? Que são aqueles chamados esquerda, a raiz, tá? Que tem benefícios. Aí fica invocado com a gente e a gente simplesmente trabalha. A gente tem disposição para trabalhar, para sustentar. Não precisa estar fazendo besteira para poder ter dinheiro assim, não. A gente vai lá e arregaça a manga e vamos ver. Então, Bolsonaro entrou com uma forma muito especial, guiada por Deus, tá? Guiada por Deus. Para ver como as coincidências é tão esquisita, tá? Porque lá já tinha o Trump, nos Estados Unidos, mas até aí estava tranquilo. Mas quando o Bolsonaro entrou no Brasil, aí surge a Covid, como uma coincidência também da AIDS, tá? Que eu acho que a igreja, a cúpula da igreja, deveria, principalmente agora, em pleno século XXI, tá?
gritar no meio mundo que está escrito na Bíblia. Porra, procura ter conhecimento um pouquinho, tá? Ter uma parte para depois dizer que está escrito na Bíblia. Não é só sair logo gritando, não. Eu vejo assim. Eu tenho minha opinião e permanecerei assim. Então, aí veio essa doença paralisando tudo, que a gente ia morrer de fome, a doença mesmo não ia matar a gente. A pessoa fala, morreu gente. Ué, morre toda hora. Morre toda hora, morre gente do coração, morre gente disso, morre gente daquilo, tá? Que inclusive é uma das piores doenças que transforma somos nós, porque se a gente prestar atenção, o Rio de Janeiro mesmo há 40 anos atrás, para o dia de hoje, as águas tudo poluídas, os bichos morrendo, tá? Os que resistem no nosso meio, meu filho, são resistentes, que nem a gente, tá? É que nem a gente, é só prestar atenção como está a água, que a gente está poluindo tudo. Aí está com medo de um mosquito, está com medo de não sei o quê. Tanto o cara não está nem aí para dengue, rapaz, que ele sabe o que fizeram, mano. Eles não estão nem aí, eles vão seguir com a determinação deles. Mas vamos voltar para o Bolsonaro. Então, veio a Covid, paralisou tudo, tá? E as pessoas não se perguntam, quantas pessoas têm com as dificuldades, com fome? Isso aí virar um caos se não tivesse a movimentação que foi feita do governo federal. O nego ia saquear mercado, a pessoa ia ter dinheiro, mas não ia ter onde comprar um saco de arroz, tá? Porque o pessoal com fome faz uma arrastão, leva tudo. E a 5 quilômetros, se o nego tacar fogo em um café, o nego sente o faro e vai lá. A multidão atrás daquele café, tá? É como a chuva de cafanhoto fazia numa, numa plantação há uns anos atrás. Por isso que existe o fertilizante para poder controlar isso. Porque se não matar o cafanhoto, a gente morre de fome. Ou come o cafanhoto ou come nós, tá? A gente não tem fazenda não, meu filho. A gente vai no mercado comprar, tá? E esses caras que fizeram essa movimentação toda, eles têm fazenda, tá? Portanto, o Lira está com uma fazenda maravilhosa agora que ele adquiriu. Como? Só ele sabe. Que eu trabalho pra cacete para mim comprar meio metro de terra já é difícil. Porque um bocado a gente tem que trabalhar e dar para o governo. Esse governo de ladrão. Então, aí vem essa movimentação da Covid que inclusive, chegou na eleição, na época para prefeito, acabou tudo. Ficou tudo normal. Acabou a eleição, tranca a porra toda de novo. E mesmo assim, as pessoas em massa atrás de injeção. Injeção. E os caras atrás do cofre, meu filho. Ele estava nem aí para essa porcaria de Covid, tá? Estava nem aí. Ele estava querendo era o cofre de volta, como ver o que fizeram nas eleições. Que a gente não pode nem falar a respeito da urna. Que já sabe o que acontece. É tipo vai ter eleição agora. Olha a movimentação que já tem. E pergunta, os hospitais mudaram até hoje? Continua o mesmo caos, cara. A gente da grande cidade, a gente vive uma situação muito complicada. É tipo agora, vamos entrar agora, as águas de março estão fechando no verão, vamos entrar na época da seca, tá? E esse governo do ladrão taca fogo na porcaria toda, tenta tacar fogo até no mato verde, é uma fumaceira, um ar seco, uma água muito complicada para a gente se consumir, a indústria alimentícia cheia de coisa, aí as pessoas estão com medo do carrapato, estão com medo do mosquito, estão com medo do macaco, estão com medo dessas porcaria toda, enquanto a gente mesmo está tomando até e consumindo coisa complicada direto, e ninguém se preocupa com isso. É como esses caras não estão preocupados não, eles estão preocupados em tomar a direção total.
é pegar o país e fazer o que tem que eles achar que tem que fazer. E a gente trabalhar para pagar imposto. A gente somos escravos, que a pessoa fala assim, a escravidão acabou, acabou não, meu velho. Acabou não. A gente trabalha a maior parte do tempo para poder pagar. A pessoa tem um carro, não tem não, meu filho, tem que pagar. A prestação todo ano. E ainda tem que tomar cuidado, porque é radar para tudo quanto é lado. Aqui mesmo onde eu moro, eles botaram 3 radar, um a 40, um a 30, outro a 50, no raio de 1,2 km, que é a Estrada Federal. Tantos impostos voltaram que o Bolsonaro tinha tirado, voltou. Os sindicatos voltaram. Aí pergunta, alguém se preocupa com desempregado? Não. É só com quem está trabalhando. Porque o cara monta um sindicato, tira de quem está trabalhando para sustentar ele. Isso é o quê? Então a gente paga para tudo quanto é lado. E ainda tem ainda o ladrão de celular, que o ladrão autoriza a gente roubar nosso celular, que a gente tem tantas informações de banco, tudo. O celular hoje em dia é um documento. E o cara incentivando os outros a roubar o nosso documento. E tem gente ainda que ainda votou nesse desgraçado, apesar que ele ser eleito de uma forma muito estranha, tá? Porque recentemente aí ele não consegue nem botar 1.000 pessoas direito em uma rua, enquanto o derrotado faz uma multidão. Aí fala, vai se confiar numa turma dessa, gente? É como eu falei, as pessoas foi atrás de injeções, deveria, nessa época, se movimentar para não fechar os comércios, para a gente poder tirar, se alimentar. Se o país tivesse virado um caos, tá? Estava pior. É tipo agora, que a tendência do dinheiro é ser digital. Você acha que na mão desses caras vai dar certo, meu filho? Tu acha que vai dar certo? É tipo eles estão querendo acabar com o dólar. Acabar com o dólar. É a mesma coisa, se o Trump ganhar lá, o troço vai ficar sinistro no mundo de novo. É como aquele lá, Bill Gates falou, vai ser pior do que a Covid. Que o cara tem até bola de cristal. Ele poderia até antecipar para nós, para poder a gente se preparar, né? Começar, sei lá, plantar arroz, plantar feijão, farinha, fubá, sei lá que porra é, para a gente poder ter comida, tá? E a gente depende da comida para poder se sustentar, tá? Então a direita, que ela é religiosa, tá? Ela deve saber mais o poder de Deus, que portanto Deus mostrou agora, tá? Que ainda se repetiu, e Bolsonaro falou várias vezes, conhecer a palavra e a palavra libertará. E o ladrão de 9 dedos falou, vamos viver novamente lá atrás que aconteceu. Vão libertar Barrabás e crucificar Jesus Cristo. Vê aí, o cara está na presidência e o outro está fora. Então, leia a Bíblia e entenda a mensagem de Deus, tá? Que às vezes Deus mostra e não entende, e fica dizendo que Jesus Cristo vai voltar, e Deus mostrando as provas aí, à torta e à direita, e o maior movimento da cristão não consegue entender a mensagem de Deus. Portanto, está mais do que provado. Tirou a vida de Bolsonaro, botou ele novamente e vê o que é que o cara faz. Só poder de Deus mesmo.